Uma emocionante história de redenção e novos começos, onde um milionário frio e implacável se apaixona por sua empregada doméstica após pagar ela para passar uma noite com ele, mas acaba se apaixonando por ela. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. O sol se punha sobre a imponente mansão dos Montenegro, tingindo o céu de tons dourados que contrastavam com a frieza dos muros, altos e o sistema de segurança digno de uma fortaleza moderna. Lucas Montenegro observava a cidade através da janela de seu escritório no último andar, um copo de uísque intocado em sua mão. Aos 45 anos, ele havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas algo ainda o inquietava nas horas silenciosas do fim de tarde. Seus olhos castanhos escuros, sempre alertas e calculistas, percorriam a paisagem urbana sem realmente vê-la. O império que construíra era sua maior conquista e também sua prisão dourada. As reuniões intermináveis, os contratos milionários, as decisões que afetavam centenas de vidas, tudo isso era apenas uma cortina de fumaça para esconder o vazio que carregava desde a infância. Naquela mesma tarde, enquanto sua mente vagava entre memórias amargas de uma infância sem afeto, uma nova presença entrou em sua casa. Mariana Silva, 28 anos, atravessava os portões da mansão pela primeira vez, carregando não apenas seus documentos para o novo emprego, mas também o peso de responsabilidades muito maiores que sua idade sugeria. A jovem ajeitou o cabelo castanho escuro preso em um coque discreto, enquanto aguardava na sala de espera luxuosa. Suas mãos, ainda ásperas do trabalho como garçonete, se entrelaçavam nervosamente sobre o colo. O vestido simples, mas bem cuidado, destacava sua beleza natural mesmo que ela própria não percebesse o quanto chamava a atenção. Senhorita Silva, a voz da governanta, Dona Mercedes, ecoou pela sala. Pode me acompanhar para conhecer suas atribuições? Mariana se levantou, tentando manter a postura ereta e profissional que ensaiara em casa. A governanta, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar severo, a conduziu pelos corredores da mansão, explicando cada detalhe do trabalho com precisão militar. O senhor Montenegro é muito exigente com a organização de seus pertences pessoais, alertou Dona Mercedes enquanto mostrava o quarto principal. Tudo deve estar exatamente como ele deixou, 1 milímetro fora do lugar e... Pode deixar, senhora, Mariana respondeu com firmeza, mesmo que por dentro seu coração batesse acelerado. Sou muito cuidadosa com meu trabalho. O que Mariana não sabia era que, naquele exato momento, Lucas a observava através das câmeras de segurança em seu escritório. Algo nela havia capturado sua atenção. Talvez fosse a maneira como se portava, com uma dignidade que ia além de sua condição social, ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela parecia tão real. As semanas se passaram, e Mariana provava seu valor dia após dia. Sua dedicação ao trabalho era impecável, mas era sua presença que começava a provocar mudanças sutis na atmosfera da mansão. As flores nos vasos pareciam durar mais tempo. As cortinas pesadas eram abertas com mais frequência, permitindo que a luz natural invadisse os ambientes, antes sempre na penumbra. Lucas começou a modificar sua rotina sem perceber. Passou a tomar seu café da manhã na copa da cozinha, algo que nunca fizera antes, nos horários em que sabia que Mariana estaria organizando o ambiente. Observava-a discretamente por cima do jornal financeiro, intrigado com a maneira como ela conseguia manter um sorriso sincero, mesmo realizando as tarefas mais mundanas. Uma manhã particularmente difícil, após uma noite de negociações tensas, Lucas encontrou Mariana na biblioteca. Ela organizava os livros com tanto cuidado que parecia acariciar cada volume. Suas mãos delicadas deslizavam pelas lombadas antigas com uma reverência que o surpreendeu. Você gosta de ler? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Mariana se sobressaltou, quase derrubando o livro que segurava. Sim, Sr. Montenegro, sempre que posso. Foi a primeira vez que seus olhares se encontraram verdadeiramente. Os olhos dela, de um castanho mel profundo, continham uma mistura de surpresa
e algo mais que Lucas não conseguiu decifrar. Por um momento, ele se esqueceu de quem era, de todas as barreiras sociais que os separavam. Qual seu autor favorito? Ele se pegou perguntando, genuinamente interessado. Gabriel Garcia Marques, ela respondeu, um rubor suave tingindo suas faces. Amo como ele mistura realidade e fantasia, como fala sobre amor de uma forma tão verdadeira. Lucas sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito não experimentava. Aquela conversa simples sobre literatura tinha mais verdade que todas as reuniões de negócios que conduzira naquela semana. Mas foi numa noite de tempestade que tudo mudou. Lucas havia acabado de retornar de uma viagem de negócios, encharcado e de mau humor. Encontrou Mariana na sala de estar, terminando de organizar alguns objetos. Ela parecia particularmente abatida naquela noite, e algo em sua expressão o fez parar. "Está tudo bem?" Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com o tom de preocupação em sua voz. Mariana hesitou, mordendo o lábio inferior em um gesto que ele já havia notado ser um sinal de nervosismo. "Sim, senhor Montenegro. Só. Problemas pessoais." Foi então que ele fez algo que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Tirou o talão de cheques do bolso do paletó e o colocou sobre a mesa de centro. "Quanto você precisa?" Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de choque e algo que poderia ser interpretado como ofensa. "Perdão?" "Dinheiro. É isso que está te preocupando, não é? Quanto você precisa para resolver seus problemas?" Sua voz era fria, calculista, como se estivesse fechando mais um negócio. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos tremendo levemente. A chuva batia contra as janelas com força, criando uma trilha sonora sombria para aquele momento crucial. "Não é tão simples assim, senhor Montenegro." Ela finalmente respondeu, sua voz apenas um sussurro. "A vida é sempre simples, Mariana. Tudo tem seu preço." Ele se aproximou dela, seu perfume caro misturando-se com o aroma de livros antigos e tempestade. "Inclusive." Ele hesitou por um momento, mas algo dentro dele o empurrou adiante. "Inclusive você." O som do tapa ecoou pela sala antes mesmo que ele percebesse o que havia acontecido. A mão de Mariana havia deixado uma marca vermelha em seu rosto, e seus olhos, antes tão serenos, agora brilhavam com uma mistura de raiva e decepção. "Eu não estou à venda, senhor Montenegro." Ela disse com uma dignidade que o deixou sem palavras. "E se o senhor pensa que pode comprar tudo e todos com seu dinheiro, então é mais pobre do que imagina." Ela girou nos calcanhares e saiu da sala, deixando-o sozinho com o eco de suas palavras e o ardor em sua face. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas Montenegro não conseguiu dormir. As palavras dela reverberavam em sua mente, mexendo com verdades que ele havia enterrado profundamente em seu ser. Na manhã seguinte, esperava encontrar a carta de demissão de Mariana sobre sua mesa. Em vez disso, ela estava lá, realizando suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão palpável que fazia o coração dele bater mais rápido cada vez que a via. Uma semana se passou nesse clima de tensão silenciosa. Lucas se pegava observando-a mais do que nunca. Não mais com olhos de um patrão avaliando uma funcionária, mas como um homem que começava a enxergar além das aparências. Ele notava coisas que antes passavam despercebidas, como ela sempre deixava um pouco de comida para os pássaros no jardim, como cantarolava baixinho enquanto trabalhava, como seus olhos se iluminavam quando encontrava um novo livro na biblioteca. Numa tarde particularmente difícil, após uma reunião desastrosa com investidores, Lucas encontrou sobre sua mesa um pequeno bilhete junto com uma xícara de chá. A caligrafia delicada dizia apenas: "Às vezes, uma pausa e um chá podem mudar nossa perspectiva sobre os problemas." Não havia assinatura, mas ele sabia exatamente de quem era. Aquele simples gesto o atingiu como um soco no estômago. Era a primeira vez que alguém demonstrava preocupação genuína com seu bem-estar, sem esperar nada em troca. O aroma suave do chá de camomila subiu até suas narinas, trazendo uma sensação de conforto que ele não sentia desde a infância. Foi nesse momento que Lucas percebeu
que estava irremediavelmente apaixonado por Mariana. Não era apenas desejo ou a ânsia de possuir algo que não podia comprar. Era algo mais profundo, mais assustador. Era a primeira vez que seu coração batia por alguém, sem que sua mente calculasse os benefícios ou as perdas. Mas como um homem que sempre controlou tudo em sua vida, poderia lidar com um sentimento tão incontrolável? Como alguém que cresceu acreditando que o amor era apenas uma transação comercial, poderia aceitar que estava completamente vulnerável? A resposta veio de uma forma que ele jamais esperaria. Numa noite, ao passar pelo corredor que levava à cozinha, ouviu soluços vindos da área de serviço. Mariana estava sentada em um pequeno banco, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo com o choro contido. Seu primeiro instinto foi recuar, fingir que não havia visto nada, mas algo mais forte o manteve ali paralisado, observando aquela mulher que havia despertado sentimentos que ele julgava mortos há muito tempo. Mariana, sua voz saiu mais suave do que pretendia. Ela se levantou num sobressalto, secando rapidamente as lágrimas com as costas das mãos. Desculpe, Sr. Montenegro, eu já estava indo. Espere. Ele segurou seu braço, gentilmente quando ela tentou passar por ele. O que aconteceu? O toque, mesmo que suave, enviou uma corrente elétrica por todo seu corpo. Mariana parecia igualmente afetada, seus olhos ainda brilhantes de lágrimas encontrando os dele. Minha mãe, ela finalmente disse, a voz embargada. Ela está muito doente. O tratamento é mais do que posso pagar. Lucas sentiu seu coração apertar. Sua mão ainda estava no braço dela, e ele podia sentir o calor de sua pele através do tecido fino da blusa. Sem pensar duas vezes, ele fez a única coisa que sabia fazer quando confrontado com problemas. Ofereceu dinheiro. Eu posso ajudar, ele disse, sua voz mais gentil do que das outras vezes. Deixe-me ajudar, Mariana. Ela o olhou longamente. Uma batalha interna claramente visível em seus olhos. Por quê? A pergunta o pegou de surpresa. Por quê? Porque ele não suportava vê-la sofrer. Porque cada lágrima dela era como uma facada em seu peito. Porque ele a amava. Mas como dizer isso? Como expressar algo que ele mesmo mal compreendia? Porque você me ensinou que nem tudo na vida tem um preço. Ele respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. O momento que se seguiu pareceu congelado no tempo. Os olhos dela, ainda marejados, procuravam algo nos dele. Talvez sinceridade, talvez uma confirmação de que aquilo não era apenas mais uma tentativa de comprá-la. Então algo inesperado aconteceu. Mariana se aproximou lentamente e, com uma delicadeza que o desarmou completamente, tocou seu rosto no local onde semanas antes havia deixado a marca de sua mão. Você está aprendendo, ela murmurou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios, apesar das lágrimas. Foi nesse momento que o mundo de Lucas Montenegro começou verdadeiramente a mudar. Ele, que sempre viveu cercado de pessoas que podiam ser compradas, descobriu que o verdadeiro valor de alguém está naquilo que não tem preço, a dignidade, a compaixão, o amor. Mas seria esse amor forte o suficiente para superar as barreiras sociais que os separavam? Como sua família, especialmente seu pai, um homem ainda mais frio e calculista que ele, reagiria ao saber que o herdeiro do Império Montenegro estava se apaixonando por uma empregada? E mais importante, Mariana seria capaz de confiar plenamente em um homem que, até pouco tempo atrás, acreditava que tudo e todos tinham seu preço? As respostas para essas perguntas começariam a surgir mais cedo do que ambos imaginavam, e de uma forma que testaria não apenas seu amor nascente, mas também tudo aquilo em que acreditavam sobre si mesmos e sobre o mundo. Na penumbra daquela área de serviço, com o som distante da cidade lá fora, algo novo e assustador estava nascendo. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que mudaria suas vidas para sempre. A notícia sobre o estado de saúde da mãe de Mariana espalhou-se rapidamente pela mansão Montenegro. Dona Mercedes, a governanta, observava com desconfiança crescente as interações cada vez mais frequentes entre o patrão e a jovem empregada. Em seus 30 anos de serviço à família,
Nunca havia visto Lucas Montenegro demonstrar tanto interesse por uma funcionária. Na manhã seguinte ao encontro na área de serviço, Lucas convocou seu contador particular. Com discrição absoluta, providenciou o pagamento integral do tratamento da mãe de Mariana em uma das melhores clínicas particulares da cidade. Não queria que ela soubesse o valor exato. Sabia que isso poderia fazê-la recuar. Em vez disso, apresentou a situação como um adiantamento de salário, algo que ela poderia pagar aos poucos, sem juros. Mariana, no entanto, não era ingênua. Sabia que o valor do tratamento ultrapassava em muito seus rendimentos anuais. Gratidão em seu coração misturava-se com um sentimento incômodo de dívida, não apenas financeira, mas emocional. Cada vez que encontrava Lucas pelos corredores da mansão, seu coração acelerava, e ela se perguntava se aquele turbilhão de sentimentos era realmente amor ou apenas consequência de sua vulnerabilidade. Você não precisava fazer isso, ela disse a ele uma tarde, enquanto organizava sua mesa de trabalho no escritório. Vou levar uma vida inteira para pagar. Não quero que pague. Lucas a interrompeu, sua voz mais suave do que o habitual. Quero apenas que sua mãe fique bem. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Mariana podia sentir o olhar dele sobre ela, intenso, questionador. Lucas, por sua vez, lutava contra o impulso de se aproximar, de tocá-la, de confessar que faria qualquer coisa para vê-la sorrir novamente. Mas o destino tinha outros planos para aquela tarde. A porta do escritório se abriu repentinamente, revelando a figura imponente de Ricardo Montenegro, pai de Lucas. O patriarca da família, aos 70 anos, ainda mantinha o porte altivo e o olhar glacial que fizera dele um dos empresários mais temidos do país. Filho, precisamos... Ricardo parou ao meio da frase, seus olhos frios avaliando a cena à sua frente. Não sabia que estava ocupado. Mariana rapidamente baixou o olhar e se dirigiu à saída, mas a voz de Ricardo a deteve. Você é a nova empregada, não é? Aqui meu filho está, ajudando com problemas familiares? O tom de sua voz deixava clara a insinuação por trás das palavras. Lucas sentiu o sangue ferver em suas veias, mas antes que pudesse defender Mariana, ela própria se virou e enfrentou o olhar do patriarca. Sim, senhor Montenegro. Sou muito grata pela ajuda que seu filho está proporcionando à minha mãe. Sua voz era firme, digna, sem demonstrar o medo que certamente sentia. Com licença. Após sua saída, Ricardo fechou a porta e se voltou para o filho. Você sempre teve um gosto peculiar por caridade, Lucas, mas isso está indo longe demais. Não é caridade, pai. Lucas se levantou, enfrentando o pai pela primeira vez em anos. É humanidade. Algo que talvez o senhor tenha esquecido ao longo do caminho. Ricardo riu, um som sem humor. Humanidade? É assim que estão chamando agora? No meu tempo tinha outro nome quando um patrão se interessava por uma empregada. Não ouse. Lucas avançou um passo, os punhos cerrados. Não ouse falar dela dessa forma. O sorriso de Ricardo desapareceu, substituído por uma expressão de fria determinação. Então é verdade. Você está mesmo envolvido com essa moça. Ele cuspiu a última palavra como se fosse um insulto. Sabe o que isso pode fazer com nossa reputação, com os negócios? Não me importo com sua maldita reputação. Lucas explodiu, anos de ressentimento transbordando em suas palavras. O senhor já controlou cada aspecto da minha vida. Isso acaba aqui. Engano seu, meu filho. Ricardo se dirigiu à porta com passos calmos, quase preguiçosos. Isso está apenas começando. A ameaça velada nas palavras do pai fez Lucas sentir um frio na espinha. Conhecia bem demais os métodos de Ricardo Montenegro para lidar com problemas. Precisava proteger Mariana, mas como fazer isso sem afastá-la ainda mais? Nos dias que se seguiram, a tensão na mansão Montenegro atingiu níveis insustentáveis. Dona Mercedes, claramente sob ordens de Ricardo, passou a vigiar cada passo de Mariana. Os outros empregados, sentindo a mudança no ar, começaram a evitá-la. A solidão, que já era sua companheira constante, tornou-se ainda mais pesada. Lucas tentava compensar essa situação com pequenos gestos.
Um livro novo aparecia misteriosamente na biblioteca todos os dias. O jardim, que ela tanto amava cuidar, recebeu novas espécies de flores. Até mesmo o horário do café da manhã foi ajustado para que pudessem ter alguns momentos a sós na cozinha. Foi durante um desses momentos privados que Mariana finalmente reuniu coragem para confrontar a situação. "Isso não vai dar certo", ela disse suavemente, enquanto servia café em sua xícara. "Seu pai." "Meu pai não decide mais minha vida", Lucas a interrompeu, tomando sua mão entre as suas. "Mariana, eu..." "Por favor, não diga." Ela retirou a mão delicadamente, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Não podemos viver de ilusões. Seu mundo e o meu são diferentes demais. Podem ser diferentes, mas se completam." Lucas se levantou, aproximando-se dela. "Você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo onde o amor não tem preço, onde a dignidade vale mais que qualquer conta bancária." Mariana sentiu seu coração acelerar com a proximidade dele. O perfume masculino invadiu seus sentidos, fazendo-a lembrar de todas as noites em que sonhara com esse momento. Mas o medo era mais forte. Medo de se entregar a um amor impossível, medo de perder não apenas seu coração, mas também sua dignidade. "Seu pai tem razão sobre uma coisa", ela murmurou, dando um passo para trás. "Isso tem um nome e não é amor, é obsessão, é fascínio pelo diferente. Logo vai passar." "Não." Lucas avançou novamente, seus olhos fixos nos dela. "Isso é amor. O primeiro e único amor verdadeiro que já senti em minha vida. E se você olhar no fundo do seu coração, vai saber que também sente o mesmo." O momento foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Rapidamente, Mariana voltou às suas tarefas e Lucas retomou seu lugar à mesa. Mas algo havia mudado entre eles. As palavras ditas não podiam ser retiradas e os sentimentos revelados não podiam ser negados. O que nenhum dos dois sabia era que aquela conversa na cozinha tinha uma testemunha. Helena Montenegro, a irmã mais nova de Lucas, observava tudo pela porta entreaberta. Seu coração se dividia entre a alegria de ver o irmão finalmente se abrir para o amor e o medo das consequências que aquele relacionamento poderia trazer. Helena conhecia bem demais o pai para saber que ele não deixaria aquela situação continuar. Ricardo Montenegro tinha planos muito específicos para o futuro da família, e uma nora de origem humilde definitivamente não fazia parte deles. Naquela mesma noite, Helena procurou Mariana na área de serviço. Encontrou a jovem organizando as últimas tarefas do dia, seu rosto revelando o cansaço emocional das últimas semanas. "Você o ama de verdade, não é?" Helena perguntou sem rodeios. Mariana congelou por um momento, mas não negou. "Isso importa? Seu pai deixou bem claro que..." "Meu pai não é Deus, apesar de pensar que é." Helena se aproximou, tocando o braço de Mariana gentilmente. "Mas ele é perigoso, Mariana, e você precisa estar preparada para o que está por vir." "O que quer dizer?" Ricardo Montenegro não joga limpo quando se trata de proteger o que ele considera ser o legado da família. Helena baixou a voz, mesmo sabendo que estavam sozinhas. "Ele vai tentar destruir você, Mariana, e se não conseguir, vai tentar destruir Lucas." As palavras de Helena pairaram no ar como uma sentença. Mariana sentiu o peso delas em seu coração, junto com a certeza de que precisaria tomar uma decisão. Uma decisão que poderia salvar ou destruir não apenas seu amor por Lucas, mas também suas próprias chances de felicidade. O que ela não imaginava era que, naquele exato momento, Ricardo Montenegro já colocava em prática seu plano para separar definitivamente o casal. Um plano que envolveria não apenas dinheiro e poder, mas também segredos do passado que, uma vez revelados, poderiam mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. A manhã nasceu cinzenta sobre a mansão Montenegro, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. Mariana chegou mais cedo que o habitual, suas noites de insônia a fazendo buscar refúgio no trabalho. Encontrou sobre sua pequena mesa na área de serviço
um envelope pardo, sem remetente. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e sentiu seu mundo desmoronar. Dentro havia fotos antigas, amareladas pelo tempo, mostrando sua mãe, muito mais jovem, nos braços de um homem que ela conhecia muito bem, Ricardo Montenegro. As fotos eram íntimas, deixando claro que não se tratava de um simples caso entre patrão e empregada. Vejo que recebeu minha pequena surpresa. A voz de Ricardo a fez se sobressaltar. Ele estava parado à porta, seu rosto uma máscara de cruel satisfação. Sua mãe era muito bonita na juventude. Ainda é, apesar da doença. O que significa isso? Mariana perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Significa, minha cara, que você está mais próxima da família Montenegro do que imagina. Ricardo se aproximou, seu perfume caro misturando-se com o cheiro de café recém-passado. Sua mãe nunca lhe contou sobre seu pai? O mundo pareceu girar ao redor de Mariana. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O tratamento médico prontamente aceito, a forma como sua mãe sempre desviava o assunto quando questionada sobre seu pai, o olhar de reconhecimento no rosto dela quando soube onde a filha estava trabalhando. Não, Mariana balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso não pode ser verdade. Ah, mas é. Ricardo pegou uma das fotos, observando-a com algo próximo à nostalgia. Rosa era muito especial, jovem, bonita, sonhadora, como você. Mas ela entendeu seu lugar quando chegou a hora. Espero que você faça o mesmo. O que quer dizer com isso? Você é esperta, Mariana. Sabe muito bem o que quero dizer. Ele colocou a foto de volta no envelope. Lucas não pode saber disso, ninguém pode. Imagina o escândalo. O herdeiro dos Montenegro apaixonado pela própria... Não termine essa frase. Mariana explodiu, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. O senhor está mentindo. Está inventando tudo isso para nos separar. Sou muitas coisas, minha cara, mas mentiroso não é uma delas. Ricardo tirou outro envelope do bolso do paletó. Aqui está o teste de DNA que mandei fazer sem seu conhecimento. Bastou um fio de cabelo seu e um meu. A ciência não mente, Mariana. O papel tremeu nas mãos dela enquanto seus olhos percorriam os números e termos científicos que confirmavam o impensável. Segundo aquele exame, ela era filha de Ricardo Montenegro, o que significava que Lucas era seu irmão. Ricardo completou seu pensamento em voz alta. Irônico, não? O destino às vezes tem um senso de humor peculiar. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se na mesa para não cair. Sua mente, uma tempestade de emoções contraditórias. O amor que sentia por Lucas, que até minutos atrás era seu único pecado, agora se transformava em algo proibido, em um nível que ela jamais poderia ter imaginado. Por que está me mostrando isso agora? Ela perguntou quando finalmente encontrou sua voz. Porque você precisa entender que algumas portas devem permanecer fechadas. Ricardo se dirigiu à saída, mas parou antes de sair. Ah, e não se preocupe com sua mãe. O tratamento continuará, sendo pago. Afinal, somos família. A última palavra saiu como veneno de seus lábios, deixando Mariana sozinha com uma verdade grande demais para suportar. Ela se deixou escorregar até o chão, as fotos espalhadas ao seu redor como evidências de uma vida que poderia ter sido e agora nunca seria. Do lado de fora da mansão, Lucas terminava sua corrida matinal, alheio ao drama que se desenrolava. Seus pensamentos estavam focados em Mariana, em como finalmente havia encontrado a coragem de admitir seus sentimentos por ela. Planejava convidá-la para jantar naquela noite, em um restaurante discreto no centro da cidade. Queria fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Helena, que observava o irmão da varanda, sentiu seu coração apertar. Tinha visto Ricardo entrar na área de serviço com os envelopes e podia imaginar o que estava acontecendo. Seu pai sempre fora meticuloso em seus planos de destruição. Você parece feliz esta manhã, ela comentou quando Lucas se juntou a ela na varanda. Estou, Helena. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que ela não via há anos. Acho que finalmente entendi o que é amor de verdade. Lucas. Helena hesitou.
dividida entre o desejo de proteger o irmão e o peso do segredo que acabara de descobrir. Você já pensou que talvez existam coisas sobre Mariana que você não sabe? Que tipo de coisas? Ele franziu o senho, percebendo algo estranho no tom da irmã. Às vezes as pessoas não são quem pensamos que são. Helena escolhia as palavras com cuidado. Às vezes a verdade é mais complicada do que podemos imaginar. Lucas riu, descartando a preocupação da irmã. Mariana é a pessoa mais verdadeira que já conheci. Não há nada complicado sobre ela. Se ele soubesse o quanto estava enganado. Naquele exato momento, Mariana estava em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, arrumando sua mala com mãos trêmulas. Não podia continuar ali, não com aquela verdade pesando sobre seus ombros. Cada momento perto de Lucas seria uma tortura. Cada olhar trocado uma lembrança do que não poderia ser. Mas antes de partir, ela precisava fazer uma última coisa. Sentou-se à pequena escrivaninha e começou a escrever uma carta. As palavras fluíam entre lágrimas, tentando explicar o inexplicável, tentando dizer adeus sem revelar o verdadeiro motivo de sua partida. Querido Lucas, quando você ler esta carta já estarei longe. Não me procure, por favor. Há coisas em nossas vidas que são maiores que nossos desejos, verdades que são mais fortes que nossos sentimentos. O amor que sinto por você é real, mas também é impossível. Talvez um dia você entenda por quê. Até lá guarde as lembranças dos momentos bons e esqueça que um dia sonhamos com algo mais. Perdoe-me por partir assim, mas é a única maneira que encontrei de proteger nós dois. Com amor, Mariana. Ela deixou a carta sobre a cama arrumada, pegou sua mala e saiu pela porta dos fundos da mansão. O sol começava a surgir entre as nuvens, iluminando seu caminho para longe do único homem que já havia amado, e que agora sabia ser seu irmão. O que Mariana não sabia era que sua fuga desesperada era exatamente o que Ricardo Montenegro esperava. Em seu escritório, o patriarca dos Montenegros sorria satisfeito enquanto fazia uma ligação. "Está tudo preparado?" ele perguntou à pessoa do outro lado da linha. "Ótimo, não a perca de vista. Quero saber cada passo que ela der." Desligando o telefone, Ricardo se serviu de um uísque, brindando sua própria genialidade. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas havia um detalhe que nem mesmo ele, com toda a sua astúcia, havia previsto: o poder do amor verdadeiro de superar até mesmo as barreiras do sangue. Enquanto isso, no quarto de Mariana, uma suave brisa entrava pela janela aberta, fazendo a carta tremer sobre a cama. Em algumas horas, Lucas a encontraria e seu mundo desabaria. Mas por enquanto ele ainda sorria, planejando um futuro que já não existia mais. O destino, porém, tinha seus próprios planos. E às vezes, os segredos mais bem guardados têm uma maneira peculiar de vir à tona, especialmente quando o amor verdadeiro está em jogo. O grito de Lucas ecoou pelos corredores da mansão Montenegro, quando ele encontrou o quarto de Mariana vazio. A carta jazia em suas mãos trêmulas, as palavras borradas por lágrimas que ele nem percebera que havia derramado. Seus joelhos fraquejaram e ele se deixou cair na pequena cama que ainda guardava o perfume dela. "Não pode ser", murmurou para si mesmo, relendo a carta pela 10ª vez. "Tem que haver uma explicação." Helena foi a primeira a chegar ao quarto, alertada pelos gritos do irmão. Encontrou-o em um estado que jamais havia visto antes, devastado, vulnerável, completamente quebrado. O poderoso empresário Lucas Montenegro havia desaparecido, deixando apenas um homem de coração partido em seu lugar. "Ela se foi", ele disse, sua voz rouca, sem explicação, sem um motivo real. Apenas se foi. Helena sentiu o peso da culpa em seus ombros. Sabia mais do que podia contar, mas o segredo que seu pai havia revelado era grande demais, devastador demais para ser compartilhado. Talvez seja. Melhor assim. Ela tentou consolá-lo sentando-se ao seu lado. Às vezes as pessoas têm razões que não podemos compreender. Não. Lucas se levantou abruptamente, amassando a carta em sua mão. "Você não entende, Helena. Ela me ama."
Posso sentir isso em cada palavra desta carta. Algo aconteceu, algo a forçou a partir. Nesse momento, Ricardo Montenegro apareceu à porta. Seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Qual é o motivo de toda essa comoção? Mariana partiu, Helena respondeu antes que Lucas pudesse explodir. Deixou apenas uma carta. Ah, que pena. Ricardo entrou no quarto, seus olhos percorrendo o ambiente com desdém mal disfarçado. Mas talvez seja para o melhor, não é? Essas relações entre classes diferentes raramente terminam bem. Lucas avançou em direção ao pai, seus olhos faiscando de raiva. O que você fez? O que disse a ela? Eu. Ricardo ergueu as sobrancelhas em fingida surpresa. Por que eu diria algo? A garota obviamente percebeu seu lugar e tomou a decisão sensata. Seu lugar? Lucas riu amargamente. Seu lugar é ao meu lado, pai. E vou encontrá-la, nem que tenha que virar essa cidade de cabeça para baixo. Não seja tolo, filho. A voz de Ricardo assumiu um tom de aviso. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Algumas verdades é melhor não conhecer. Havia algo no tom de voz do pai que fez Lucas parar. Um tremor quase imperceptível, uma hesitação que não combinava com sua habitual frieza. Mas antes que pudesse questionar, Dona Mercedes apareceu à porta. Senhor Lucas, ela chamou, sua voz tremendo ligeiramente. A mãe de Mariana está ao telefone. Ela não sabia que a filha havia partido. O sangue gelou nas veias de Lucas. Se nem mesmo a mãe doente de Mariana sabia de sua partida, algo estava muito errado. Sem dizer uma palavra, ele saiu correndo em direção ao telefone, deixando para trás um Ricardo estranhamente perturbado e uma Helena dividida entre a lealdade ao pai e o amor pelo irmão. No hospital, Rosa Silva observava a chuva pela janela. De seu quarto, seu coração pesado com segredos há muito guardados. O telefonema de Lucas a havia deixado em pânico. Sua filha havia partido sem deixar rastros e ela sabia exatamente quem era o responsável. Por que agora, Ricardo? Ela murmurou para si mesma, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto envelhecido. Por que não deixou o passado enterrado? Suas mãos tremiam ao pegar o pequeno diário escondido sob seu travesseiro. Ali estava guardada a verdadeira história. Uma história que poderia destruir não apenas o Império Montenegro, mas também o coração de sua filha. Lucas chegou ao hospital em tempo recorde, seu motorista quebrando todos os limites de velocidade pela cidade. Encontrou Rosa acordada, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Onde ela está? Ele perguntou sem rodeios. A senhora deve saber de algo. Rosa olhou longamente para o homem à sua frente. Como contar a ele? Como explicar que o amor que sentia por Mariana era proibido não apenas pelas convenções sociais, mas por algo muito mais profundo e irreversível? Lucas, ela começou, sua voz fraca, há coisas sobre Mariana, sobre sua família, que você precisa saber. Que coisas? Ele se aproximou da cama, seu coração batendo descompassado. Por favor, Dona Rosa, me ajude a entender. Rosa fechou os olhos, reunindo coragem. Mas antes que pudesse falar, a porta do quarto se abriu violentamente. Ricardo Montenegro entrou, seu rosto pálido de fúria contida. Nem mais uma palavra, Rosa, ele ordenou. Você fez um juramento há 28 anos. Vai quebrá-lo agora? Eles têm o direito de saber, Ricardo. Rosa respondeu, uma força surpreendente em sua voz debilitada. Não podemos deixar que se machuquem ainda mais. Lucas olhava de um para o outro, sentindo que estava à beira de uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Do que vocês estão falando? Que juramento? Que verdade é essa? Foi então que Rosa fez algo inesperado. Com mãos trêmulas, estendeu seu diário para Lucas. Leia, ela disse simplesmente. Leia e entenda por que Mariana partiu. Ricardo avançou para tomar o diário, mas Lucas foi mais rápido. Em segundos estava do outro lado do quarto, o pequeno livro pressionado contra seu peito como se sua vida dependesse dele. Filho, Ricardo tentou, sua voz quase suplicante. Algumas verdades são melhor permanecerem escondidas. Não sou mais criança, pai, Lucas respondeu,
sua voz carregada de determinação. Não pode mais me proteger da verdade. Com essas palavras, ele saiu do quarto, deixando para trás um Ricardo derrotado e uma Rosa que finalmente parecia em paz com sua decisão. O diário em suas mãos pesava como chumbo, carregado com segredos que poderiam tanto destruir quanto libertar. No corredor do hospital, Lucas parou por um momento, suas mãos tremendo ao abrir a primeira página do diário. As palavras escritas ali, em uma caligrafia delicada e já desbotada pelo tempo, começavam a contar uma história que ele nunca poderia ter imaginado. Querido diário, hoje descobri que estou grávida. O bebê é do Ricardo, mas ele não pode saber. Não agora que seu casamento com Beatriz está prestes a acontecer. Ela também está grávida de poucos meses. 2 bebês Montenegro nascerão este ano, mas apenas um será reconhecido como herdeiro legítimo. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando uma verdade que era ao mesmo tempo libertadora e devastadora. Mariana não era sua irmã, era sua prima. O diário escorregou das mãos de Lucas, caindo com um baque surdo no chão do hospital. Sua mente girava com as implicações daquela revelação. Mariana não era sua irmã, como Ricardo havia feito parecer, mas sua prima, filha de seu tio Eduardo, o irmão mais novo de Ricardo, que todos acreditavam ter morrido em um acidente de carro antes mesmo de Lucas nascer. Com mãos trêmulas ele recolheu o diário e continuou a leitura, cada página revelando mais detalhes de uma trama que parecia saída dos piores pesadelos. Querido diário, Eduardo me procurou hoje. Disse que vai assumir o bebê mesmo sabendo que não é dele. Ele ama tanto o irmão que está disposto a sacrificar tudo para proteger o casamento de Ricardo com Beatriz. Mas Ricardo não pode aceitar isso. Ele diz que Eduardo está tentando roubar seu lugar na empresa, usando o bebê como desculpa. Lucas precisou se apoiar na parede do corredor. Seu tio Eduardo, o homem que todos diziam ter morrido de forma trágica, havia tentado proteger Mariana e Rosa. E seu pai, seu próprio pai, havia transformado essa história em algo monstruoso. Filho. A voz de Ricardo o trouxe de volta à realidade. O patriarca dos Montenegro estava parado a poucos passos, seu rosto uma máscara de angústia que Lucas jamais havia visto. Agora você entende por que algumas verdades precisam ficar enterradas? Entendo. Lucas riu, um som amargo e quebrado. Entendo que você mentiu durante toda a minha vida, que fez Mariana acreditar que era minha irmã para nos separar, que provavelmente é responsável pela morte do seu próprio irmão. Não. Ricardo avançou, sua voz tremendo. Eduardo, o acidente não foi planejado, eu nunca quis, mas aconteceu, não é, pai? Lucas se endireitou, enfrentando o pai com uma força renovada. E você aproveitou a oportunidade para enterrar a verdade junto com ele. Nesse momento, Helena apareceu no corredor, seus olhos arregalados ao perceber a tensão entre pai e filho. O que está acontecendo? Pergunte ao nosso pai, Lucas respondeu, sem desviar os olhos de Ricardo. Pergunte a ele sobre nosso tio Eduardo, sobre como Mariana é na verdade nossa prima, não nossa irmã, sobre como ele manipulou a todos nós durante anos. Helena levou as mãos à boca, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Pai, é verdade? Ricardo Montenegro, o homem que sempre pareceu inabalável, finalmente mostrou sinais de quebrar. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na parede. Eu só queria proteger nossa família. O escândalo teria destruído tudo o que construímos. Família? Lucas praticamente cuspiu a palavra. Que família, pai? A que você construiu sobre mentiras? A que você manipulou e destruiu para manter seu precioso controle? Do quarto do hospital, Rosa ouvia tudo em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Depois de quase 3 décadas, a verdade finalmente vinha à tona. Mas a que preço? Lucas, ela chamou, sua voz fraca mas firme. Há mais que você precisa saber. Ele voltou ao quarto, deixando Ricardo no corredor com Helena. Rosa estava sentada na cama, parecendo simultaneamente mais frágil e mais forte do que nunca. Eduardo não morreu naquele acidente.
ela revelou, sua voz apenas um sussurro. Ele sobreviveu, mas Ricardo o convenceu a desaparecer. Disse que era a única forma de proteger a todos nós. Onde ele está? Lucas perguntou, seu coração batendo descompassado. Na cidade pequena onde Mariana cresceu, Rosa respondeu, um pequeno sorriso triste em seus lábios. Ele nunca deixou de nos observar de longe, de proteger sua suposta filha, mesmo que ela nunca soubesse a verdade. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todo esse tempo, seu tio estava vivo, vivendo como um fantasma, para proteger a mulher que amava e a filha que havia decidido criar como sua. Por que está me contando isso agora? Porque Mariana foi para lá, Rosa respondeu pegando a mão de Lucas entre as suas. Ela sempre vai para lá quando está perdida, e Eduardo, ele vai contar a ela a verdade, toda a verdade. No corredor, Ricardo ouviu essas palavras e sentiu seu mundo desmoronar completamente. Seu irmão, que ele havia forçado ao exílio, estava prestes a expor tudo que ele havia lutado tanto para esconder. Não posso deixar isso acontecer, ele murmurou sacando o celular do bolso. Mas Helena foi mais rápida. Com um movimento decidido, arrancou o telefone das mãos do pai. Chega, pai. Chega de manipulações. Chega de mentiras. Lucas não esperou para ver o desfecho daquela cena. Com o endereço que Rosa lhe deu, rabiscado em um pedaço de papel, ele correu para seu carro. O tempo estava contra ele. Precisava chegar até Mariana antes que os fantasmas do passado a fizessem desaparecer para sempre. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, em uma pequena cidade do interior, Mariana estava prestes a ter o encontro mais importante de sua vida. Na varanda de uma casa simples, um homem de cabelos grisalhos e olhos idênticos aos de Ricardo Montenegro a observava se aproximar. Tio Eduardo, ela chamou, hesitante, usando o título que sempre havia conhecido. Preciso de sua ajuda. O homem se levantou lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, marcado pelo tempo. Mariana, ele respondeu, sua voz embargada. Finalmente chegou a hora de você conhecer a verdade. Toda ela. A alguns quilômetros dali, Lucas dirigia como um louco pelas estradas que levavam ao interior. Seu coração batia no mesmo ritmo das rodas do carro sobre o asfalto, cada segundo o aproximando mais de seu destino e de Mariana. O amor que sentiam um pelo outro não era proibido pelo sangue, como Ricardo os havia feito acreditar. Mas seria esse amor forte o suficiente para sobreviver a todas as outras verdades que estavam prestes a ser reveladas? Seria capaz de superar décadas de mentiras, manipulações e sacrifícios? A resposta para essas perguntas estava esperando, na pequena casa no fim de uma estrada de terra, onde um homem que havia sacrificado tudo por amor estava prestes a contar uma história que mudaria para sempre o destino da família Montenegro. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, duas almas separadas por mentiras caminhavam, sem saber em direção uma à outra. O destino, que por tanto tempo havia conspirado para mantê-los separados, agora parecia trabalhar para reuni-los. Mas Ricardo Montenegro ainda tinha um último cartão na manga, um segredo tão devastador que poderia destruir não apenas o amor de Lucas e Mariana, mas toda a família Montenegro. Eduardo Montenegro observava Mariana com olhos marejados enquanto ela se sentava na velha cadeira de balanço da varanda. O vento suave da tarde brincava com seus cabelos, lembrando-o tanto de Rosa em sua juventude que seu coração doía. Por que nunca me contou? Mariana perguntou, sua voz tremendo levemente. Todos esses anos o senhor sabia. Nem sempre. As verdades nos libertam, querida. Eduardo se sentou ao lado dela, suas mãos enrugadas segurando um antigo álbum de fotografias. Às vezes elas apenas trocam uma prisão por outra. Abriu o álbum com cuidado, revelando fotos que Mariana nunca havia visto. Nelas, um jovem Eduardo sorria ao lado de Ricardo, ambos em seus ternos elegantes, parecendo mais irmãos do que nunca. Seu tio Ricardo nem sempre foi o homem que é hoje. Eduardo começou sua voz carregada de memórias. Houve um tempo em que ele sabia amar,
em que se importava com algo além do dinheiro e do poder. O que mudou? O medo. Eduardo virou a página, revelando uma foto de Rosa jovem, radiante em seu uniforme de empregada da mansão Montenegro. Ricardo se apaixonou por sua mãe, mas não teve coragem de enfrentar nosso pai. Preferiu se casar com Beatriz, a noiva que a família havia escolhido. Mariana sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. E o senhor? Por que assumiu a responsabilidade por mim? Eduardo sorriu tristemente. Porque eu também amava sua mãe. Não da mesma forma que Ricardo, mas o suficiente para querer protegê-la. E a você. Nesse momento, o som de um carro se aproximando fez ambos se virarem. O coração de Mariana parou por um segundo ao reconhecer o veículo de Lucas. Ele nos encontrou, ela murmurou levantando-se num impulso. Sim, Eduardo respondeu calmamente. Rei já está na hora. Mas antes que ele chegue, há algo que você precisa saber, Mariana. Algo que nem mesmo Ricardo sabe. Lucas estacionou o carro de qualquer jeito e correu em direção à varanda, parando abruptamente ao ver Eduardo. O homem, que deveria estar morto há décadas, estava ali, vivo, seus olhos carregando o mesmo brilho inteligente que Lucas se lembrava de ver nas antigas fotos de família. Tio Eduardo, ele sussurrou, sua voz embargada. Lucas. Eduardo se levantou, abrindo os braços. Você é a cara do seu pai quando jovem. Antes de tudo, antes das escolhas que ele fez. Os dois homens se abraçaram, décadas de ausência e perguntas não respondidas pesando entre eles. Mariana observava a cena com o coração apertado, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo novamente. Mariana não é filha de Ricardo, Eduardo disse finalmente quando se separaram. Nem minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto Lucas a segurava instintivamente, impedindo-a de cair. O que está dizendo? Ela conseguiu perguntar. Eduardo voltou a se sentar, o peso dos anos e dos segredos evidentes em seus ombros curvados. Sua mãe já estava grávida quando começou a trabalhar na mansão Montenegro. O pai era um homem casado de outra família importante. Ela nunca revelou o nome dele, nem mesmo para mim. Mas o teste de DNA, Lucas começou. Foi forjado, Eduardo completou. Ricardo tem conexões suficientes para conseguir isso. Ele usou a dúvida sobre sua paternidade como uma arma, como sempre fez com tudo em sua vida. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. Toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras. Cada certeza que tinha sobre sua identidade estava desmoronando. Por que está nos contando isso agora? Lucas perguntou, ainda segurando Mariana junto a si. Porque Ricardo está morrendo, Eduardo revelou, causando espanto nos dois jovens. Um câncer agressivo descoberto há poucos meses. E em seu leito de morte, ele está determinado a consertar seus erros, do jeito dele. Como que para confirmar suas palavras, outro carro se aproximou da casa. Ricardo Montenegro desceu do veículo parecendo mais velho e fragilizado do que nunca. Helena o acompanhava, servindo de apoio físico e emocional. Então é aqui que você se escondeu todos esses anos, irmão, Ricardo disse, sua voz rouca. Nesta casa simples, vivendo uma vida simples. Nem todas as prisões têm grades. Ricardo, Eduardo respondeu, levantando-se para encarar o irmão. Você deveria saber disso melhor que ninguém. Os dois irmãos se encararam em silêncio, décadas de mágoas e segredos pairando entre eles. Foi Helena quem quebrou o momento, tenso, avançando para abraçar o tio que nunca havia conhecido. Você não devia ter vindo, Eduardo disse a Ricardo. O médico foi claro sobre... Vou morrer de qualquer jeito, Ricardo o interrompeu. Mas antes preciso contar toda a verdade, inclusive a parte que nem você sabe, irmão. Mariana e Lucas se entreolharam, tensão crescente em seus corpos. Quantas mais revelações poderiam suportar? O pai de Mariana, Ricardo começou, sua voz fraca, mas determinada. Eu o conhecia. Na verdade, todos nós o conhecíamos. Ricardo não. Eduardo tentou intervir, mas o irmão ergueu a mão, silenciando-o. Era nosso pai, Ricardo completou, causando choque em todos os presentes. Augusto Montenegro,
O grande patriarca, o homem que nos ensinou que poder e dinheiro eram mais importantes que amor e família. Mariana sentiu o mundo girar. Lucas a segurou mais forte, seu próprio rosto pálido com a revelação. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Isso significa... Mariana começou, sua voz tremendo. Que você... é nossa tia. Ricardo completou, uma risada amarga escapando de seus lábios. A filha que nosso pai nunca reconheceu, fruto de um caso com uma empregada. A história se repete, não é mesmo? Eduardo caiu sentado em sua cadeira, décadas de mentiras desmoronando ao seu redor. Como você soube? Ele me contou em seu leito de morte. Ricardo respondeu. Seu último ato de crueldade, jogando essa bomba em meu colo e me fazendo prometer que manteria o segredo. E eu mantive por anos até que eu me apaixonei por Lucas, Mariana completou, compreendendo finalmente. E você não podia permitir que seu filho se casasse com sua irmã. Mas ela não é minha irmã. Lucas interviu, sua voz firme. Ela é minha tia. E eu a amo, não importa quem ela seja. Ricardo tossiu violentamente, sangue manchando. O lenço que Helena rapidamente providenciou. O amor, ele disse entre arquejos. O amor que sempre tentei negar, que sempre tentei controlar. Ele encontra seu caminho, não é? Pai, Helena o amparou preocupada com sua palidez crescente. Estou bem, ele tentou sorrir, mas era evidente que não estava. Vim aqui hoje para tentar consertar o que fiz, para tentar... Suas palavras foram interrompidas por um acesso de tosse mais violento. Seus joelhos cederam, e ele teria caído se Lucas e Eduardo não o tivessem amparado. Precisamos levá-lo ao hospital, Helena disse, já pegando as chaves do carro. Não. Ricardo segurou o braço de Lucas. Antes, preciso que vocês saibam. O testamento, mudei tudo. Mariana, você é uma Montenegro. Tem tanto direito quanto... Suas palavras foram cortadas por outro acesso de tosse. Dessa vez, quando passou, seus olhos estavam fechados. Sua respiração superficial. Rápido, Eduardo comandou, assumindo o controle da situação. O hospital mais próximo fica a 20 minutos daqui. Enquanto Helena e Eduardo ajudavam Ricardo a entrar no carro, Lucas segurou Mariana pelos ombros, forçando-a a olhar em seus olhos. Nada mudou, ele disse com firmeza. Não para mim. Eu te amo. Não importa quem você seja, não importa de onde você venha. Mariana o olhou através das lágrimas, vendo naqueles olhos o mesmo amor que havia capturado seu coração. Como podemos com tudo isso? Podemos porque o amor é mais forte que qualquer árvore. Genealógica, qualquer título, qualquer fortuna. Lucas a interrompeu. Você me ensinou isso, lembra? Um grito de Helena os trouxe de volta à realidade. Ricardo havia perdido a consciência no carro. O tempo estava acabando e ainda havia tantas perguntas sem resposta, tantas verdades a serem reveladas. Mas enquanto corriam para o hospital naquela noite estrelada, uma coisa estava clara. O Império Montenegro nunca mais seria o mesmo. E talvez, apenas talvez, isso fosse exatamente o que todos eles precisavam. O corredor do hospital estava mergulhado em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo bip constante das máquinas e pelo som abafado de passos apressados da equipe médica. Helena andava de um lado para outro, seu rosto marcado por lágrimas mal contidas. Eduardo permanecia sentado, imóvel, seus olhos fixos na porta do quarto, onde Ricardo lutava pela vida. Lucas segurava a mão de Mariana, ambos perdidos em pensamentos sobre as revelações daquela noite. Rosa, que havia sido transferida para o mesmo hospital a pedido de Lucas, estava em um quarto próximo, sua ansiedade evidente enquanto aguardava notícias. A verdade completa sobre sua história com Augusto Montenegro ainda precisava ser contada, mas agora não era o momento. O médico emergiu do quarto de Ricardo, seu rosto grave contando a história antes mesmo que suas palavras pudessem fazê-lo. Ele está pedindo para ver todos vocês, um por um. Helena foi a primeira a entrar. Encontrou o pai mais pálido do que nunca, mas com um brilho diferente no olhar, algo entre arrependimento e aceitação. Minha filha, ele sussurrou, estendendo a mão trêmula para ela.
Sempre foi você quem mais se pareceu com sua mãe. A única que realmente entendeu o que é amor incondicional. Pai, por favor, não fale como se estivesse morrendo. Ele tentou sorrir, mas o gesto se transformou em uma careta de dor. Mas estou, querida. E pela primeira vez na vida, não estou tentando controlar isso. Helena segurou sua mão, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por que nos contou tudo agora? Por que não levou esses segredos com você? Porque percebi, ele tossiu levemente, que o verdadeiro legado não está no dinheiro ou no poder. Está no amor que tentei negar durante toda a minha vida. Quando Eduardo entrou, o quarto ficou carregado com décadas de mágoas e arrependimentos não ditos. Os dois irmãos se olharam longamente, até que Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Você era o melhor de nós, Eduardo, sempre foi. Por isso te mandei embora. Não para te punir, mas porque não suportava ver no seu rosto o reflexo de tudo que eu deveria ter sido e não fui. Ricardo. Eduardo se aproximou da cama, lágrimas nos olhos. Eu te perdoei há muito tempo. Talvez seja a hora de você se perdoar também. Um soluço escapou dos lábios de Ricardo, o primeiro sinal genuíno de emoção que seu irmão via nele em décadas. Como? Como perdoar alguém que destruiu tantas vidas em nome do orgulho? Porque você está tentando consertar as coisas agora, Eduardo respondeu suavemente. Mesmo que seja tarde, mesmo que seja difícil, você está tentando. Quando Mariana entrou, encontrou Ricardo mais fraco, mas seus olhos ainda brilhavam com uma intensidade assustadora. Você é tão parecida com ele murmurou. Com nosso pai quando era jovem, antes do poder o corromper, antes de... Por que nunca me contou? Ela perguntou sentando-se na beira da cama. Por que deixou que eu crescesse sem saber quem realmente sou? Porque sou um covarde, Ricardo respondeu simplesmente. Sempre fui. Covarde demais para assumir seu amor com Rosa. Covarde demais para enfrentar nosso pai. Covarde demais para aceitar que meu próprio filho pudesse amar alguém que eu passei a vida tentando esconder. Mariana sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. E agora? O que acontece agora? Agora, Ricardo segurou sua mão com surpreendente força. Agora você toma seu lugar de direito. Como uma Montenegro. O testamento já está tudo preparado. Você terá sua parte no império que nosso pai construiu, que eu ajudei a construir sobre mentiras. Não quero dinheiro, Mariana respondeu suavemente. Nunca quis. Eu sei. Ele sorriu tristemente. É por isso que você merece. Porque entende que algumas coisas são mais valiosas que fortunas. Lucas foi o último a entrar. Encontrou o pai mais fraco que nunca, sua respiração irregular e superficial. Meu filho, Ricardo chamou, sua voz apenas um sussurro. Você é melhor que eu. Sempre foi. Não cometa meus erros. Não deixe que o medo do que os outros vão pensar destrua sua chance de ser feliz. Pai. Não, Ricardo o interrompeu. Escute. O amor que você sente por Mariana é real, é puro. Não deixe que nada, nem ninguém, nem mesmo essas loucas revelações sobre nossa família, o impeça de viver esse amor. Lucas segurou a mão do pai, sentindo como estava fria. Por quê? Está dizendo isso agora? Por quê? Ricardo respirou profundamente, reunindo forças. Porque há mais uma coisa que vocês precisam saber, algo que vai mudar tudo novamente. Do que está falando? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. O teste de DNA não foi só sobre Mariana. Eu também. Também fiz um seu. Lucas sentiu seu coração parar. O que quer dizer? Você... Ricardo tossiu violentamente, sangue manchando seus lábios. Você não é meu filho biológico. Sua mãe, Beatriz, ela já estava grávida. Quando nos casamos, o pai era Eduardo. O mundo pareceu parar de girar. Lucas cambaleou para trás, sua mente se recusando a processar mais essa revelação. Eduardo não sabe, Ricardo continuou, sua voz cada vez mais fraca. Ninguém sabia, até agora. Por quê? Lucas conseguiu perguntar, sua voz embargada.
Por que está me contando isso agora? Porque vocês merecem ser felizes, Ricardo respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Você e Mariana merecem viver esse amor sem culpa, sem medo, sem... Suas palavras foram interrompidas por um acesso de tosse violento. O monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. Pai! Lucas gritou, enquanto a equipe médica invadia o quarto. Mas Ricardo Montenegro tinha um último sussurro antes de seus olhos se fecharem. Seja feliz, meu filho. Seja o que eu nunca pude ser. O som contínuo do monitor preencheu o quarto, marcando o fim de uma era. Ricardo Montenegro, o homem que havia construído e destruído tanto, que havia amado e machucado tanto, partia deixando um último ato de redenção. A verdade que libertaria aqueles que ele mais amava. No corredor, Mariana, Helena e Eduardo aguardavam, sem saber que suas vidas haviam mudado mais uma vez. Lucas emergiu do quarto com o rosto banhado em lágrimas, carregando o peso de uma verdade que ainda precisava ser compartilhada. O Império Montenegro estava prestes a enfrentar sua maior transformação, mas primeiro eles precisavam dizer adeus ao homem que, no fim, havia escolhido o amor acima do poder. Enquanto a noite avançava sobre a cidade naquele hospital, uma família despedaçada por segredos começava sua jornada de cura. Uma jornada que provaria que o verdadeiro amor, aquele que supera todas as barreiras, não conhece limites de sangue ou nome. 6 meses se passaram desde a morte de Ricardo Montenegro. A mansão da família, antes um símbolo de poder e opressão, havia se transformado. As janelas, agora sempre abertas, deixavam entrar a luz do sol e a brisa suave que fazia as cortinas dançarem. O jardim, cuidado pessoalmente por Mariana, estava mais vivo do que nunca, cheio de cores e perfumes que enchiam o ar. Naquela manhã de domingo, a família se reunia para um brunch, uma nova tradição instituída por Helena. Na grande mesa da varanda, Eduardo ocupava a cabeceira, seu rosto mais sereno após meses de terapia familiar. Ao seu lado, Rosa, completamente recuperada de sua doença, sorria enquanto servia café para todos. Ainda não acredito que vocês conseguiram transformar este lugar, comentou Eduardo, observando como a mansão parecia mais viva, mais acolhedora. Era hora de deixar a luz entrar, respondeu Helena, que havia assumido a presidência das empresas Montenegro, implementando mudanças que fariam seu pai se revirar no túmulo, todas voltadas para a responsabilidade social e sustentabilidade. Lucas e Mariana entraram na varanda de mãos dadas, seus rostos radiantes com a felicidade que apenas o amor verdadeiro pode trazer. A revelação de que Lucas era filho de Eduardo havia mudado tudo, e nada ao mesmo tempo. O amor entre eles, que já havia superado tantas barreiras, provou-se mais forte que qualquer laço de sangue ou convenção social. Tenho um anúncio para fazer, Helena disse, levantando-se com uma taça de mimosa na mão. A Fundação Montenegro de Apoio a Famílias Carentes será inaugurada no próximo mês. E adivinhem quem será a diretora? Todos os olhares se voltaram para Mariana, que corou levemente. Ainda não sei se estou preparada. Você é a pessoa mais preparada que conheço. Lucas a interrompeu, apertando sua mão carinhosamente. Ninguém entende melhor que você a importância de dar oportunidades a quem precisa. Mariana sorriu, lembrando-se de sua própria jornada. De empregada doméstica à herdeira do Império Montenegro, sua vida havia mudado drasticamente. Mas ela nunca esqueceu suas origens, nem as lutas que enfrentou. A fundação será apenas o começo, ela disse, sua voz firme. Vamos transformar o legado Montenegro em algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Eduardo observava a cena com lágrimas nos olhos. Depois de décadas, vivendo nas sombras, ele finalmente podia ser quem realmente era, pai, irmão, amigo. A verdade sobre sua paternidade de Lucas, embora inicialmente chocante, havia trazido uma paz que ele nunca imaginou ser possível. Tenho algo para vocês, ele disse, levantando-se para pegar um pacote que havia trazido. Encontrei isso entre minhas coisas antigas. Era um álbum de fotografias,
amarelado pelo tempo. Nas páginas, imagens de uma época mais simples, quando os irmãos Montenegro ainda eram jovens e cheios de sonhos. Olhem, Rosa apontou para uma foto em particular. Foi no dia em que nos conhecemos, no jardim desta mesma casa. Na imagem, uma jovem Rosa sorria timidamente ao lado de Ricardo e Eduardo. Os três pareciam tão jovens, tão cheios de possibilidades. Papai guardou todas essas memórias. Lucas murmurou, folheando o álbum com cuidado. Sim, Eduardo confirmou. Mesmo nos anos mais sombrios, mesmo quando parecia que tudo estava perdido, ele nunca deixou de amar. Apenas não sabia como demonstrar. Helena enxugou uma lágrima discreta. Ele teria orgulho de ver no que nos transformamos, de ver como seu último ato de amor nos libertou de décadas de mentiras e segredos. E nos permitiu construir algo novo, Mariana completou, olhando com carinho para Lucas. Algo baseado em verdade e amor. Nesse momento, Dona Mercedes apareceu na varanda, carregando uma bandeja com água fresca. Seus olhos, antes sempre vigilantes e desconfiados, agora brilhavam com um afeto genuíno pela nova configuração da família. Com licença, ela disse, colocando a bandeja sobre a mesa. Mas acho que os senhores vão querer ver isso. Ela ligou a pequena televisão que ficava no canto da varanda, sintonizando no canal de notícias local. A manchete fez todos sorrirem. Empresas Montenegro anunciam o maior programa de responsabilidade social do país. Vejam só, Helena comentou orgulhosa, o império do mal se transformando em força para o bem. Não foi o império que se transformou, Lucas corrigiu suavemente. Fomos nós, todos nós. Mariana se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda. Dali, podia ver os jardins que tanto amava, agora mais vivos que nunca. As rosas que havia plantado, vermelhas como o amor, brancas como a paz recém-conquistada, balançavam suavemente na brisa da manhã. Lucas a seguiu, abraçando-a por trás. No que está pensando? Em como a vida é imprevisível, ela respondeu, recostando-se nele. Em como o amor verdadeiro encontra seu caminho, não importa quantos obstáculos existam. E em como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, ele completou, beijando suavemente seu pescoço. Do outro lado da varanda, Eduardo e Rosa trocaram um olhar cúmplice. Eles, mais do que ninguém, entendiam o poder do amor que supera o tempo, as convenções, os preconceitos. Sabe o que mais me emociona? Helena comentou, juntando-se ao casal na balaustrada. Ver como o amor pode curar feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Mariana sorriu, lembrando-se de sua jornada, de todas as suas jornadas. Da menina que cresceu sem conhecer sua verdadeira identidade, à mulher que ajudaria outras famílias a construírem seus próprios caminhos de felicidade. O amor sempre encontra um jeito, ela disse simplesmente. E ali, naquela varanda ensolarada, rodeada por pessoas que haviam aprendido da maneira mais difícil o verdadeiro significado de família, Mariana finalmente se sentia em casa. Não porque era uma Montenegro, não porque tinha direito a uma fortuna, mas porque havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado de pessoas que entendiam que o amor é a única herança que verdadeiramente importa. Lucas a abraçou mais forte, como se lesse seus pensamentos. Em seu dedo, a aliança de noivado brilhava sob o sol da manhã, um símbolo não apenas de seu amor, mas de uma nova era para a família Montenegro. Estão prontos para o almoço? Dona Mercedes chamou, interrompendo. O momento com seu jeito prático de sempre. Todos riram, voltando à mesa onde a refeição esperava, e enquanto se sentavam para compartilhar não apenas a comida, mas também histórias, risadas e planos para o futuro, cada um sabia que havia encontrado algo muito mais precioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado o verdadeiro significado de família. O Império Montenegro continuaria existindo, mas agora com um propósito diferente. Não mais como um monumento ao poder e à ambição, mas como um instrumento de transformação e esperança. E em algum lugar, Ricardo Montenegro podia finalmente descansar em paz, sabendo que seu último ato de amor
havia dado à sua família a chance de ser verdadeiramente feliz. Gostou do vídeo? Deixe